estudarmos um pouco mais sobre as Escrituras, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 10, que tem por título: O Senhor Jesus, Ele cura. Ele cura. Eu não estou ouvindo vocês. O café da manhã vai ser servido daqui a pouco. Ele cura hoje. O desejo de Deus é este: é curar as nossas feridas. E o texto áureo que lemos vai dar esta intensidade. O Salmo de número 103 diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu lendo e meditando na noite de ontem, quando todos foram para casa depois da ceia, eu fui ler, fui meditar e ouvir a minha mentora, que também me ajuda muito acerca de alguns assuntos que são ainda para nós uma incógnita. E para entendermos esse assunto aqui, por que o homem ele fica doente? Porque algumas pessoas, ao longo desses anos que temos, por grata vontade de Deus, direcionado alguns templos, igrejas, conjuntos, eu já passei por muitas instâncias dentro da igreja, e algumas pessoas chegam a nos perguntar o seguinte: pastor, se eu sirvo a Deus, não sirvo mais aos demônios, aos vícios, por que eu fico doente? Por que o homem ele chega a adoecer? Se a Bíblia diz, pastor, Isaías 53, alguns chegaram até a mostrar para mim, ele levou, e por que eu estou doente? Algumas pessoas chegaram até a fazer comparações para mim, dizendo o seguinte: será, pastor, que eu não estou em pecado? Será que eu não cometi algum pecado? Será que eu estou pagando por conta de uma coisa que eu andei fazendo e eu estou doente? São essas e outras perguntas, amados irmãos, com a ajuda de Deus, do seu Santo Espírito, com o respaldo na sua palavra, que nós hoje vamos estar respondendo algumas destas questões. Esse título, o Senhor Jesus cura, amados irmãos, é o que nós temos como igreja apresentado hoje. Mas para entender por que o homem adoece, por que nós ficamos doentes, nós precisamos voltar lá atrás, aonde tudo começou, quando Deus ele fez o primeiro homem e a primeira mulher. Você vai observar aqui em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, você vai ver que Deus, ele depois que começa a criar todas as coisas, ele vai criar o primeiro homem, vai criar a primeira mulher. Ambos seriam uma só carne. E quando Deus criou Adão e Eva, todos eram perfeitos. Eu vou repetir o que eu estou falando. A ideia que nós precisamos ter, tanto de Adão como Eva, e que às vezes, porque a gente olha para a nossa vida, a gente olha para a nossa natureza pecaminosa, mas Adão até aquele momento não tinha experimentado o pecado. Adão era perfeito, a Eva também eram perfeitos. Como assim, pastor? Eles eram perfeitos fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Eram perfeitos em tudo, não havia imperfeição neles.
mas sobre eles estava aquilo que está sobre nós também hoje, o direito de escolha, que alguns chamam de livre-arbítrio. Essa palavra você não encontra nas Escrituras, mas nós temos uma opção, como hoje. Você decidiu vir para a escola dominical, você poderia ficar em casa descansando, mas você sabe que aqui é o lugar onde Deus te quer que você esteja. E veja, amados irmãos, que uma pergunta vem por parte também de algumas pessoas: pastor, se eles eram perfeitos em tudo, o que é que deu errado? O que é que deu errado? Se tudo era perfeito, não é assim? Está tudo perfeito na nossa vida, tudo do jeito que a gente queria. Daqui a pouco acontece alguma coisa de errado. Veja, amados irmãos, o que deu errado foi o ato que eles cometeram. A Bíblia diz que eles desobedeceram. Eva desobedeceu, Adão desobedeceu, e a humanidade continua a desobedecer até os dias atuais. A desobediência levou o homem a herdar um estado que não era o desejo de Deus. Veja, amados irmãos, que após a desobediência, a Bíblia diz que a morte, ela entrou na vida dos homens. E não é só a morte física, a morte espiritual também. Você pode ver que o homem no mundo, ele é pobre de espírito. Eu vim para a escola dominical vendo meninos que passaram a noite toda, da maneira que eles estavam no seu comportamento, se embriagando. Ora, irmãos, se eu sei que a bebida ela é uma coisa ruim, por que eu vou fazer uso dela? Se eu sei que ela cria vício, quer dizer, ela vai me acorrentar. Eu vou ter dias, como às vezes eu saí com a viatura muito cedo, 5:30 da manhã, para poder viajar, e ali eu já na saída com a viatura da porta da minha casa, eu já vi as pessoas já na beira do bar já para tomar um gole de cachaça. Sabe o que é isso? É o vício. O homem se distanciou de Deus por conta do pecado. O problema hoje da humanidade, para você que talvez esteja me assistindo ao vivo agora, pois estamos transmitindo a escola bíblica ao vivo, não é o Covid-19, como eu vejo muitos hoje preocupados com isso. O problema da humanidade é o pecado que nos separa de Deus. Se o homem cresce em Deus, como de fato as Escrituras ensinam, com certeza Deus já teria exterminado essa enfermidade. Porque qual é o título da nossa missão hoje? O Senhor cura hoje. Se Jesus curou aidéticos, e eu testifiquei isso diante dos meus olhos, se Jesus curou pessoas com câncer, que pessoas chegaram a vomitar o câncer diante dos nossos olhos, eu não vou crer que Jesus vai combater um vírus que é invisível ao homem. Jesus, ele tem todo o poder, ele pode curar. Mas entenda, amados irmãos, que o que deu errado foi justamente essa desobediência que levou o homem tanto à morte física como espiritual. Porque a Bíblia vai dizer que a lei do pecado e da morte passou a agir na vida do homem, dos homens, e o homem passou a sofrer uma deteriorização. O que é isso? O nosso corpo ele vai se desgastando. Lembre-se que o homem ele não foi feito para morrer. O homem ele foi feito para viver. Mas o pecado nos distanciou. O pecado tem nos distanciado. E é por isso que você olha para a tua pele, que era lisinha antes, hoje ela está começando a enrugar. Eu conheço a idade de uma pessoa pelas mãos. As mãos denunciam a nossa idade. Tem gente que olha para o rosto, mas não adianta. Você passa creme, você pinta o cabelo, você parece que tem 20.
mas você olha para as mãos, ela denuncia de fato a idade que você tem. Nós estamos envelhecendo. É por isso que eu não perco um dia. Eu gosto de aproveitar o dia. Se tiver que aproveitar a noite, eu também aproveito, porque eu sei que é um dia que vai passar e eu não tenho como mais recuperar ele. Nós não podemos gastar um dia sequer com qualquer coisa, nós temos que aproveitar ele. É por isso que eu gosto de sorrir, eu gosto de abraçar. Se é hora de orar, eu gosto de orar. E eu não oro de qualquer jeito, não. Eu oro para sentir a presença dele. Eu faço o aproveitamento do momento. Veja, amados irmãos, que a desobediência, então, desde o primeiro casal, levou a humanidade a sofrer com todas as doenças, porque o homem não ficava doente. Eu não sei se você observou, mas eu tomei o cuidado no primeiro dia que essa emissora ela começou a mostrar como era o Gênesis. Você pode se recordar que quando eles foram expulsos do jardim, Adão ficou doente. A Bíblia não diz isso. Se você lê o Talmud, ou você lê outros livros, que é na verdade uma derivação judaica, porque existem o judaísmo praticado por outras pessoas, e eles creem em outros livros. São esses livros que estão sendo usados para poder trazer justamente o que você está assistindo lá. A Bíblia não fala isso. E eu prefiro ficar com ela. Eu sei de muita coisa, irmão. Já tive acesso a muitos livros, mas tem coisas que eu não tenho apoio para dar aqui para vocês. Por isso que eu prefiro ficar com a palavra, porque ela é a garantia para cada um de nós, porque ela tem uma fonte e ela é o Senhor. Vamos lá. Como o homem desobedeceu, passou a ser atingido fisicamente, já estava morto espiritualmente, né? Então veja que as pessoas passaram a adoecer. Uma pergunta que fazem sempre: pastor, como as pessoas adoecem? Nós sabemos, amados irmãos, que o que leva uma pessoa a adoecer é justamente aquilo que está no nosso convívio. Nós estamos agora aqui, tudo bem, templo higienizado, o altar foi higienizado, tudo foi higienizado com álcool, mas as bactérias, tudo que está ao nosso redor, justamente contribui para essa deteriorização. O ar que a gente respira, tudo está contaminado. O mundo está assim. Lembra que eles estavam no jardim. Quando o homem pisou para fora do jardim, o homem levou essa maldição dupla sobre a vida dele: morte física e espiritual. Porque a certeza, amados irmãos, que nós temos é o que diz as Escrituras. Porque o homem, quando estava com Deus, o homem tinha vida. A partir do momento que o homem se separou de Deus, ele perdeu essa vida. Eu vou repetir o que eu estou falando. Enquanto o homem estava no jardim com Deus, ele tinha vida. A partir do momento que ele se afastou de Deus, ele perdeu a vida. É por isso que o crente não pode se distanciar de Deus de maneira alguma, porque se nos distanciarmos de Deus, nós perdemos a vida que temos com Ele. Nós precisamos estar ligados com Deus, precisamos estar vivendo sempre com Deus. E viver com Deus, irmão, é vivendo fazendo a sua vontade, porque Ele disse: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, dessa daqui não. Mas no dia que ele desobedeceu, ele perdeu a comunhão. E essa comunhão só foi estabelecida quando Jesus ele voltou para nós, porque na vontade de Deus, Deus voltou a ter comunhão com o homem através de Jesus, porque Jesus ligou o homem de volta a Deus. Louvado seja o nome de Jesus desta manhã. Pastor, por que as pessoas adoecem? O pecado original.
tudo está ligado à origem. O pecado original que aconteceu com Adão e Eva. Por conta do seu pecado, da sua desobediência, nós nos tornamos vulneráveis. Em dias normais, há 2 anos atrás, nós ficávamos com gripe, tomava um remedinho, não era assim? Estou falando com vocês. Tem alguém aqui na escola comigo? Em dias normais a gente tomava um remedinho, um chazinho, andava meio rouquinho, mas daqui uns dias a gente estava melhor. Em dias normais a gente estava com um probleminha aqui, um probleminha ali, ia no médico, o médico receitava um tratamento, a gente voltava a ficar bem, mas a gente está se deteriorando. E veja, amados irmãos, que nós cremos que antes da queda do homem não havia germes, não havia bactérias. Antes da queda do homem tudo era perfeito, não havia isso que nós estamos acostumados a ver. Sabe por quê? Eu falo tudo com base nas Escrituras, não é o que eu acho, penso. Você pode ver, amados irmãos, que depois que o nosso Deus ele fez tudo. Você quer ver? Gênesis, abra sua Bíblia. Olha como não existia isso. Gênesis capítulo 1, versículo 31. O que está escrito aí? Quem lê para nós? Rapidamente. 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Obrigado, irmão. Tudo que Deus fez era o quê? Não. Muito bom. Grifa aí para você aprender. Deus foi fazendo as coisas e disse assim: isso aqui é bom, mas quando ele terminou, ele olhou tudo e disse: está tudo perfeito, como perfeito eu sou na origem. É muito bom. O que é muito bom para você, irmão? O que é muito bom para você? Agora imagine sendo o próprio Criador de todas as coisas, dizendo: ficou tudo muito bom. Ele olhava de canto a canto e disse: está tudo muito bom. O homem vai ser muito feliz aqui, porque eu fiz tudo muito bom. Então não havia germes, não havia as bactérias, não havia doenças. Então lembre-se, enquanto o homem estava com Deus, ele tinha vida. Então veja, amados irmãos, que isso mostra que não havia nada de errado com a criação até aquele momento. Uma segunda coisa que leva as pessoas a adoecer, amados irmãos, quando nós meditamos nas Escrituras, são os espíritos malignos. Como é que eu posso dizer para você? Tem igrejas que elas não entendem isso dessa maneira. Então, o que eu vou falar para vocês agora é polêmico, mas eu não estou preocupado com a polêmica, eu estou preocupado com o que as Escrituras dizem, tá bom? Porque de repente alguém vai me assistir e vai dizer assim: não, mas eu não creio assim dessa maneira. Não, mas eu creio porque está escrito. Eu creio porque está escrito. Quer ver? Mateus capítulo 9, versículo 32 e 33. Ainda que essa afirmação seja polêmica, é necessário a gente tocar nesse assunto, porque Jesus cura hoje. Olha só o que diz o texto aí. Quem vai ler para nós? 32 e 33. Mateus 9, não é Marcos, hein? É Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 9, versículo 32 e 33. Quem lê rapidinho? E havendo-se eles retirado, Amados, nós lemos aqui nesses 2 versículos sobre um homem que ele era mudo e estava endemoniado.
Veja que o demônio impedia que ele falasse. Ele era mudo por conta da entidade demoníaca que possuía a sua vida. Veja, amados irmãos, que Jesus expulsou o espírito maligno. O que foi que aconteceu? Jesus não curou ele. Jesus não orou para ele ser curado. Jesus orou para expulsar o demônio da vida dele. E quando o demônio foi embora, ele voltou a falar, porque o espírito estava impedindo que aquele homem ele falasse. Olha só agora no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 17 ao 27. Esse você não precisa ler, só grifa aí que eu vou comentar. Você vai ver a história aqui de uma família. E essa família aqui, amados irmãos, estava sofrendo com um filho que desde nascença era perturbado pelos encostos. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso. Pelos espíritos malignos. O que acontecia com esse moço? Esse moço, ele vivia agitado. Ele caía no fogo, se lançava na água. Imagina o trabalho que esse pai tinha. Era um trabalho, irmão, muito grande que essa criança dava. Esse menino cresceu e continuou assim. Mas Jesus passou por ali. E quando Jesus passou por ali, aquele pai viu a esperança em Jesus. E ele correu e ele pediu: Jesus, pelo amor de Deus, socorre meu filho. E quando Jesus foi até esse moço, amados irmãos, Jesus, só de se deparar com ele, está escrito nesses 10 versículos, que ele cai no chão, começa a espumar. Você já viu uma doença que as pessoas reagem assim? Que eles chamam de epilepsia. Jesus, ele cura epilético. A minha mãe está lá preparando o café da manhã para vocês. Mas quando eu saí do hospital, quando Deus começou a tratar comigo, quando eu vivi em desobediência, eu saí epilético do centro do hospital. Minha mãe sabia que eu conhecia muito medicamento, porque eu sou uma pessoa que gosta de ir a fundo no que eu faço. E quando eu não entendo, eu procuro me aprofundar. Minha mãe escondia os remédios. Ela só chegava com o remédio e falava: toma aqui, filho. Toma aqui, filho. Toma aqui, filho. Mas um dia ela foi me levar para a cama, porque eu estava me recuperando muito debilitado. E uma voz, ela disse para mim, quando eu sentei, eu não tinha experiência com Deus ali, eu estava aprendendo ainda. Mas aquela voz disse assim: diga para sua mãe que você não precisa tomar mais aqueles remédios. Quando eu disse aquilo, eu falei como se fosse hoje. E a tia que estava ali, saudosa memória, que Deus já guardou, ela começou a chorar. Minha mãe começou a chorar e disse: só pode ter sido Deus, porque ele não anda, ele não viu, ele não sabe. E eu estou aqui até hoje, de pé. Os médicos dizem: saiu assim, mas Jesus que restaurou a minha saúde. Já passei por tantas outras coisas depois disso, irmão. E é por isso que eu digo: o diabo, ele sempre teve raiva de mim. Raiva de você também, sabe? Porque ele sabe o nosso potencial nas mãos de um Deus poderoso. É por isso que eu posso afirmar que Jesus cura. E Jesus curou esse moço. Como, pastor? Ele repreendeu o espírito maligno, porque aquele espírito agia de uma maneira dupla. Aquele moço era mudo, mas ele não falava, não é porque ele não tinha língua, é que o diabo, o demônio que estava na vida dele, não deixava ele ouvir. Então, como ele não ouvia, ele não falava. Você pode ver que Jesus, quando expulsou o espírito maligno, ele passou a ouvir e a falar. O meu Jesus cura da mesma maneira hoje. Jesus mudou? Jesus mudou? Não. Ele é o mesmo. Última referência para falar sobre esse assunto, que é polêmico, porém eu tenho apoio das Escrituras.
Abra sua Bíblia, nós já lemos Mateus, primeiro Evangelho, segundo Evangelho Marcos, agora vamos para Lucas. Lucas capítulo de número 13, abra sua Bíblia. Nós estamos na escola bíblica dominical. Hoje é domingo, dia 14 de março, uma manhã abençoada. Lucas capítulo 13, versículo de número 11. Grifa só aí também, porque eu gostaria que você lesse na sua casa. Antes que você fosse dormir, você meditasse mais um pouquinho. Olha o que diz esse texto do capítulo 11, 16. Capítulo 13, versículo 11 até o 16. Neste texto aqui, nós vamos ver uma narrativa de uma mulher que era possessa por um espírito que fazia com que ela andasse assim, envergada. Ela só olhava para o chão, ela não conseguia olhar as pessoas. A coluna vertebral dela era envergada. Ela não conseguia andar de uma maneira reta. E veja que quando ela se deparou com Jesus, Jesus chegou até ela. E Jesus, amados irmãos, libertou aquela mulher. Só que Jesus vai fazer algo aqui diferente. Ele vai colocar as mãos nessa mulher para expulsar essa entidade. E eu já vi essas duas maneiras sendo traduzidas em cultos, onde a autoridade do homem era expulsando através da ordenança, mas já vi homens que tiveram que colocar a mão e expulsar entidades. Jesus curou aquela mulher. Como, pastor? Expulsando a entidade demoníaca que havia nela. Porque veja que assim que Jesus colocou a mão e expulsou a entidade, ela experimentou o que talvez nunca tivesse experimentado. Talvez ela não nasceu assim, mas ela esteve talvez em algum lugar, ou praticou alguma coisa que esse espírito se apoderou dela. A Bíblia diz que não fala o tempo da idade delas, diz que era 18 anos que ela vinha sofrendo. Isso me dá margem para entender que a atitude da gente em relação à nossa vida, sobre escolhas, pode nos levar, irmão, a vivermos em uma prisão como essa mulher vivia. 18 anos em uma prisão horrível. Imagina 18 anos a pessoa andando envergada, não podendo ver ninguém, só via se virasse a cabeça assim. Mas Jesus, ele cura ainda também quem está assim, porque Jesus, ele tem poder. Ele disse que nós expeliríamos os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse poder é um poder dado pelo nome de Jesus. No nome de Jesus há poder. E eu gostaria, irmão, de uma maneira bem enfática, dizer para você: no nome de Jesus, nessa manhã, meu irmão, no nome de Jesus Cristo, nessa manhã, irmão, Jesus, ele cura. Jesus, ele cura. Nós não podemos ter medo da enfermidade. Nós temos que crer que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, o diabo, ele é astuto, ele é sutiloso, e nós precisamos ter Deus, irmão, na nossa vida, para termos discernimento. Nós precisamos entender aonde o inimigo está querendo colocar o pezinho dele. Mas aí vem uma outra pergunta: pastor, o cristão pode ser alvo dessas doenças causadas pelo diabo? Sim ou não? Um cristão pode ser alvo dessas doenças causadas pelo diabo? Sim ou não? Sim. Não. Eu não creio.
porque quem está em Cristo, o diabo não toca nele. Pastor, então por que aquele irmãozinho, aquele irmão... Opa, aí tem uma derivação. Não é porque eu estou na igreja que eu estou fazendo a vontade de Deus. Você acha que eu creio que o diabo vai entrar na minha vida, aqui dentro, aqui onde o Espírito Santo está, vai me causar... Pastor, mas e Jó? Porque já me fizeram essa pergunta. E Jó? Jó é aquele caso que nós chamamos, quando fazemos a escola teológica, e aprendemos que são casos de exceção. Deus fez e permitiu tudo aquilo para nos deixar lições que eram maiores do que o sofrimento de Jó, que são dos dias atuais, ensinamentos para mim e para você. Lembra daquele profeta, quando estudamos aqui os profetas maiores e menores? Lembra daquele profeta que teve que casar com uma prostituta? É um caso de exceção. Deus estava dando lições para aquele povo, e Deus, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é o Senhor, irmão. Quem sou eu para discutir diante da grandeza de um Deus que é poderoso? Então, Jó é aquele caso que nós classificamos como exceção. O diabo não pode te tocar. Ele pode tentar te atingir diferente. Ou eu tenho que rasgar também o livro do Salmo, que o salmista diz que o anjo do Senhor, ele acampa. Ele não pega uma barraquinha, não, irmão, fica ali acampadinho, aqui, a chuva, dia de sol, não. Ele está do nosso lado. Você parou aqui? Ele está aqui. Você vai sair, ele está lá do lado de fora, não, ele está do nosso lado. Há uma crença, eu examinei isso há muitos anos, e a Igreja Católica, ela se apoderou desse conhecimento, mas isso era uma tradição da igreja primitiva, que eles criam que assim que a criança, a mãe dava à luz, um anjo era direcionado da parte de Deus para estar ao lado daquela criança. Você vai encontrar isso em alguns comentários, e é o que a Igreja Católica ainda continua crendo nisso. Mas eu creio, irmão, que o anjo do Senhor, a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, presta atenção aqui, a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, Ele está do teu ladinho. Para quê? Para te livrar. Porque tem alguém furioso aqui, ó, ao redor, aos redores dos lugares que passo, mas ele não pode chegar ao meu redor, porque quem está ao meu redor é maior do que tudo. Porque a presença do anjo, irmão, não é para me curvar para ele e venerar isso. Eu creio que o próprio Deus está aqui comigo, me guardando. Bendito seja o nome do Senhor. Então todos nós sabemos, amados irmãos, sobre isso. Outra coisa que leva o cristão a adoecer é um fator que agora eu vou mexer com algumas pessoas que estão sentadas aqui nesta manhã. O que foi, pastor? A negligência. Outro fator que leva o homem a adoecer é a negligência. Como assim, pastor? Todos nós sabemos que se negligenciarmos alguns cuidados que a medicina, a ciência considera como cuidados básicos com a nossa saúde, você pode ver que a médio ou a longo prazo, amados irmãos, nós vamos ter que arcar com as consequências. Eu digo, quando faço o culto da família, que o nosso corpo um dia vai mandar a conta dos exageros e extravagâncias
estamos fazendo em vida. Hoje eu olho para algumas pessoas que têm a sua coluna lombar afetada por conta da hérnia no disco, tem a suas pernas, seu pâncreas, enfim, se eu fosse falar aqui, porque fez muito exagero. Não está me fazendo mal, eu vou fazer. Não está causando dor, eu vou fazer. E hoje a conta chegou, porque a conta vem com a idade. Tem gente sofrendo hoje porque exagerou um dia. Então, são consequências desses atos. Por isso, amados irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Tem gente que trabalha demais, não tem tempo mais para nada. Eu conheço pessoas, eu conheci cristãos que não tem tempo nem para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa não tem tempo para o marido. Eu cheguei a tentar resolver uma situação que não era daqui, não era nem daqui dessa cidade, de um casal que um saía de dia e o outro saía de noite, trabalhava a semana toda, um praticamente não estava mais nem vendo o outro. Eu disse: isso é perigoso, porque isso vai levar à separação. Deus disse: ambos serão uma só carne. Mas pastor, mas como é que vai ficar as contas? Quem foi que mandou comprar o que você não pode pagar? Irmão, minha saudosa avó dizia, irmão, que uma beira seca com um pouco de farinha, ela mata a fome, do que estarmos todos separados, estarmos tudo desligados. Pastor, mas nós vivemos outro tempo. Não, o tempo é o mesmo. É o homem que mudou. O homem que acha que precisa disso, precisa daquilo. Você só precisa daquilo que é essencial. E eu creio, como diz as Escrituras, irmãos, Deus, Ele está separando todo dia aquilo que eu preciso para sobreviver aquele dia. O dia de amanhã, Ele também já está preparando. Eu vejo pessoas que trabalharam a vida toda, se desgastaram e agora estão tudo doente. Não dormia direito, não se alimentava direito, estão doentes. A mesma coisa são os líderes das igrejas, irmãos. Pastores obesos, pastores que vivem 24 horas para a igreja. Claro que você precisa viver para a igreja, mas você se esquece que a tua primeira igreja é a tua casa, que você tem uma mulher, que você tem filhos. Nós precisamos nos resguardar. É por isso que eu gosto de tirar férias, eu gosto de tirar um momento, quando eu sei que eu não estou bem, eu não estou legal, eu preciso cuidar de mim. É claro que nós estamos desde o ano passado, fazendo um ano agora, que a gente tem trabalhado muito, a gente tem feito bastante coisa por conta dessa pandemia. Não podemos usar os tempos para estar na totalidade, não podemos juntar mais o povo. Isso já faz um ano, irmãos, que estamos vivendo assim. Eu estou fazendo mais de um culto por dia, principalmente no domingo e no sábado, mas tudo isso é para quê? Para o bem coletivo. Mas eu preciso me cuidar primeiro, e é por isso que eu vou ao médico, faço 2 check-ups gerais por ano, porque o desgaste emocional e físico é muito maior. Você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar. Tem mulher que nunca foi no ginecologista. Tem homem que nunca foi no médico depois dos 40 anos para saber como é que está a sua próstata. Não faz o exame de sangue. Depois, quando vai se descobrir, já está tudo daquele jeito. Não, a gente tem que viver a vida que Deus deu para nós. Não é que você vai morrer disso não, irmão. É que entre você viver e morrer é o período. Você já pensou em ficar numa cama? As pessoas têm que colocar comida na minha boca, cuidar de mim, das minhas necessidades fisiológicas, numa cama? Não. É melhor eu começar a cuidar do corpo agora.
É melhor parar de comer doce se eu não posso comer e introduzir no meu cardápio frutas, legumes e verduras que vão manter o meu corpo saudável. Porque você é, falando fisicamente e humanamente, tá? Você é o que você come. Nós moramos num lugar que tem praia, apesar que a praia vai ser fechada, mas e o restante dos anos? Não teve aberto? Por que não vai passear com a tua mulher lá no final do dia? Andar ali no dia de quinta-feira que não tem culto aqui na igreja. Vai lá passear um pouco, andar, respirar ar puro, fazer uma caminhada. Por que as minhas irmãs, o ciclo de oração, quando acaba a consagração, porque não junta essa mulherada? Claro, hoje a gente não está podendo fazer isso. Mas por que não vão lá fazer uma caminhada? Vai andando até a enseada, andando devagar, volta andando. Seus dias vão ser melhor. Vocês não tomam água. Nosso corpo é constituído na grande maioria de água. Mas tem gente que toma Coca-Cola, tem gente que toma Guaraná. Isso não é água. A água, ela produz para nós saúde. Amém? Eu estou falando isso porque é necessário. A gente não foi colocado e introduzido onde estamos para vivermos doentes. Nós sabemos que as doenças já existem. Mas por que eu vou abraçar a doença com as duas mãos? Não. Eu como tudo pouquinho. Não vou me privar das coisas, mas comer pouquinho. Tem gente que vai comer, vão comer na panela. Não faça isso, meu irmão. Principalmente você que tem mais de 40 anos. Você já está numa idade onde você precisa cuidar do teu corpo. Você não pode, depois das 18 horas, consumir carboidrato, porque carboidrato é como se fosse gasolina. Você não vai exercitar mais nada depois das 18 horas, porque você está voltando para casa. Você vai entrar em um momento de sono daqui a pouco, você vai dormir, você tem que se alimentar pouco. É como a lição que a gente aprende quando a gente faz nutrição. Você de manhã tem que comer como um rei, comer mesmo. Na hora do almoço, você tem que comer como um príncipe. À tarde, você tem que comer como um plebeu. E à noite, você tem que comer como um pobre. É assim que tem que ser a alimentação. Aí tem gente que não come o dia inteiro, diz, não, eu vou só jantar à noite. Aí você enche o teu corpo de carboidrato. Tem gente que não dorme à noite, e um dos motivos da insônia é porque ele está cheio de energia. A gente precisa cuidar do nosso corpo, irmão, assim como a gente cuida da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Eu vou só citar um caso que está em Filipenses, capítulo de número 2, de um obreiro. Anota aí, só para me citar, para você ler em casa. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 25 ao 30. Esse obreiro aqui, chamado Epafrodito. Paulo vai falar dele, dizendo: esse obreiro, ele trabalhou demais. E por ele trabalhar demais na obra do Senhor, quase que ele morreu. O que é que Paulo está dizendo? Ele não cuidava-se de si, vivia para o reino de Deus. Glória a Deus, todos nós temos que viver, mas nós precisamos nos cuidar. Tem hora para fazer refeição. Na minha casa é assim, tem hora para comer. Ninguém come na hora que quer, não. Tem hora para tomar café, tem hora para almoçar, tem hora para tomar café da tarde e tem hora para jantar. E lá na minha casa, ninguém come na frente ou outra atrás, não. A não ser que eu esteja trabalhando, esteja chegando depois, é diferente. Mas todo mundo come junto na mesa, olhando um no olho do outro. Todo mundo come o que está na mesa, porque a lei é essa dentro da minha casa. Tem esse negócio, não como isso não. Na sua casa, quando você casar, tiver o teu salário, a tua empresa, você vai comer o que você quiser. Aqui dentro nós vamos comer o que Deus está provendo para hoje. Até a minha mãe, que não gostava de pescar, está comendo peixe, está aprendendo a comer em casa.
Nós temos que agradecer a Deus o que a gente tem, irmão. Porque o teu filho vai reclamar de você porque você não ensinou ele a comer direito. Eu vejo crianças obesas que amanhã vai te reclamar de você, culpado foi meu pai e minha mãe que me deixou desse jeito. Eu tive que cuidar de adolescente que tinha vergonha de vir para a igreja por conta da sua obesidade. Ele achava que todo mundo olhava para ele dizendo assim: olha o gordo aí. Não, eu disse para ele: isso é mentira do diabo. Jesus te ama. Nós vamos entrar num lugar aí onde você vai se cuidar, você vai fechar essa boca, vamos fazer os exercícios e logo logo você vai estar novinho em folha. É assim. Imagem e autoestima. Eu falei que eu ia mexer com vocês. Eu sou exemplo, por isso eu sou autoridade para falar. Então, a falta de equilíbrio, amados, é uma necessidade. Cuide-se, cuide-se, não se esqueça, você só morre no dia, mas até lá, viva com qualidade, viu? Quer passar uma tintinha no cabelo para ficar com a autoestima melhor? Passa, se cuida, compra um creme, faça um tratamento, se cuida, irmão. A gente é um povo abençoado por Deus. A gente não pode, não levanta essa autoestima, olha para você, corte esse cabelo, faz aí algum esporte para que você tenha qualidade de vida, mas não se esqueça de Jesus, porque Paulo vai dizer que esses exercícios é para o corpo, mas e a alma e o espírito precisam também de cuidado. Você não está cuidando da tua alma e do teu espírito agora nessa manhã? Daqui a pouco está na hora de cuidar do corpo e da alimentação, viu? Mas existe uma boa notícia, amados irmãos, para todos nós que estamos vivendo essa pandemia. Deus é a cura para todos os males. A Bíblia vai dizer que ele, no Antigo Testamento, ele é chamado de Jeová Rafá. A palavra Jeová Rafá traduzida para nós é o Senhor que te sara. O Senhor que te sara. Então veja que desde a antiguidade Deus ele tem curado o homem. Com a vinda de Cristo ao mundo, a nossa comunhão com Deus, primeiro, ela foi restaurada, porque hoje nós estamos ligados com Deus. E a partir dessa restauração, tudo aquilo que nós perdemos com consequência do pecado original, pela desobediência dos homens, as bênçãos do Senhor, elas estão mais uma vez sobre a vida daqueles que servem a Deus. O que eu vim aqui falar nessa manhã é que a bênção de Deus está sobre a tua vida, você que serve a Deus, e a bênção da saúde e da cura também. Eu vou repetir: a bênção da saúde e da cura também estão sobre nós. A morte de Cristo na cruz, irmão, ela nos tornou possível o acesso a todas as bênçãos, e a bênção da saúde. Olha, eu creio que se eu orar, eu vou ser curado. Eu não posso orar com dúvida, eu tenho que orar com fé. Eu não estou vendo, mas eu sei que Jesus ele está fazendo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus ele enviou Jesus e nos proporcionou, amados irmãos, uma dupla cura. Quer ver isso? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo de número 53. Olha que coisa maravilhosa que está escrito aqui para mim e para você. Olha o que diz a parte A do versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Versículo 12: por isso, olha só que interessante,
Eu lhe darei muitos como a parte. Não é esse texto, nesse versículo não. O que aconteceu aqui? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas fomos sarados. Olhe para mim aqui, querido. O sacrifício de Cristo na cruz, ele nos fornece esse remédio, e esse remédio ele é perfeito para o homem na sua totalidade, porque Jesus não está preocupado só em curar a nossa enfermidade física, Ele quer curar a enfermidade na totalidade, porque tem pessoas doentes na alma, doentes de espírito, o espírito pobre, pobres de espírito, não os pobres de espírito que nós estudamos lá no Sermão do Monte, é a pobreza mesmo, é uma pessoa tão pobre de espírito, que ela não é capaz de crer mais em Deus como um homem hoje natural vive. Então veja, amados irmãos, que esse é o sentido real da palavra salvação. A palavra salvação, irmãos, ela não é só apenas para mostrar que nós estamos salvos e vamos para o céu. Ela está ligada, amados irmãos, a uma bênção muito maior, porque a palavra salvação fala a cura, fala de uma cura do pecado. E o que o pecado faz na vida do homem, como eu já ensinei aqui desde o começo? Atinge o homem em todas as suas esferas, porque o pecado deixou o homem doente, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Então a bênção através de Jesus, do seu sacrifício, ela nos resulta, irmão, numa bênção dupla, tanto a física. Se eu estou doente, Ele cura, como também a minha alma, o meu espírito. Ele é poderoso para nos curar, Ele é poderoso para nos tirar todos os nossos males. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã, amados irmãos. Nós sabemos que no Antigo Testamento, que o nosso Deus já havia curado muitas pessoas, mas o Senhor, Ele cura ainda nos dias de hoje. Primeiro, Deus, Ele é imutável. Deus, Ele não muda. Você e eu podemos mudar. Eu posso não querer mais vir para a igreja, não querer ser mais crente, mas Deus não vai deixar de ser Deus por conta da tua atitude. Deus não vai deixar de ser Deus porque você resolve ficar em casa no dia de culto, no dia de oração, no dia de ensino. Deus permanece sendo quem Ele é imutável. Porém, há uma coisa aqui que eu preciso dizer para você: ninguém coloca Deus na parede. Deus, Ele faz quando Ele quer, como Ele quer e no momento que Ele quer. Tiago capítulo 5, versículo 14. Quem lê para nós rapidamente? Tiago capítulo 5. Existem cristãos que não creem mais nisso. Eu estou falando de igrejas que não creem que a oração com óleo ela cura. Eles acreditam que isso foi um momento que a igreja primitiva viveu. Não, o meu Jesus, Ele cura. Veja, amados irmãos, que essa é justamente a regra que nós temos dada por Deus. Por quê? Porque essa atribuição não é para os membros da igreja. Essa atribuição é para as autoridades que Deus constituiu na igreja. Eu me lembro que um dia
eu fui visitar uma determinada irmã, isso faz muitos anos, e eu cheguei lá, era para me orar por ela, eu fui com a minha família, orei por ela, e quando eu estava saindo, ela correu, e ela disse assim: pastor, ela estava com um vidro parecido com esse aqui, pastor, ora pelo meu olhinho aqui. Eu falei: orar pelo óleo? Eu não oro por óleo. Não, é porque eu aprendi que eu tenho que ter uma garrafinha de óleo para me ungir a minha casa. Eu falei: minha filha, eu sou aluno da escola de Jesus e eu gostaria de aprender contigo. Onde foi que você aprendeu isso? Com quem foi que você aprendeu isso? E ela não tinha base bíblica para isso. Ela disse que aprendeu com alguém que ensinou ela. Eu falei: então eu vou agora te ensinar com alguém que me ensinou. Sabe para que é o óleo? O óleo não é para passar em lugares, não. O óleo é para ungir o doente. A gente ora por coisas que são necessárias, abençoa, até entronizamos Deus ali. Mas quem disse que a gente tem que estar ungindo as coisas? A gente tem que ungir o homem com um óleo, e através da oração Jesus pode curar ele, curar ela. Ela é mesmo, Você sabe qual é o problema? Essas pessoas não vêm para a escola dominical, essas pessoas não estão em culto de ensino, e aí começa a fazer tudo. Daqui a pouco está com água daqui, está com água dali, depois da água está com um saco de sal, que em vez de jogar no ralo, está jogando na água para tomar banho, para dizer assim: não, é para tirar o quê? A ziquezira, né? Não, irmão, o diabo não toca a gente. Agora, se você dá lugar para ele, é outra coisa. Começa a fazer a vontade da carne para ver se o diabo não entra em você. Eu já tive que expulsar demônio de crente em culto, caiu no chão, e ninguém dizia que era aquilo, não, irmão. Pois é. Mas o discernimento, eu posso não saber pregar, eu também não sei ensinar muito bem, mas que eu tenho discernimento, e isso Deus tem me guardado até hoje, e Ele continua me conservando assim até a sua vida. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Este versículo é maravilhoso, pois ele vai revelar que todo cristão, irmão, aí sim aqui, olha que coisa tremenda, todo cristão, através da oração e também da imposição de mãos, ele pode orar, e a oração dele cura e sara o enfermo. É diferente. Ele pode, com a autoridade que Jesus deu a ele, colocar a mão no doente, ordenar. Porque há casos que vão acontecer o seguinte: a pessoa conheceu naquela hora, não dá tempo de chamar o pastor aqui, e agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o que Jesus ensinou e aprendemos com o nosso pastor. Nós vamos colocar a mão agora. Coloca a mão aí. Se não tem fé, não coloca a mão não. Coloca a mão aí, em nome de Jesus Cristo. E Jesus, ele atende a nossa oração. Nós precisamos orar. Eu tenho passado, vou falar uma coisa para vocês que eu não falei ainda. Por onde eu passo, que tem um posto de polícia rodoviária, eu estendo as minhas mãos e eu abençoo aquela pessoa que está trabalhando ali. Eu passo pelos hospitais, eu abaixo a minha cabeça e digo: Senhor, Tu és a cura desses doentes, cura eles, Jesus. Eu faço uma oração pequena, mas o meu Deus, Ele tem ouvido a minha oração. Se a igreja por onde passasse, quando a gente vê esses meninos nas esquinas, Jesus, liberta esses meninos, a gente fosse visitar um doente, Jesus, cura ele. A igreja precisa estar mais ativa do que nunca nesses últimos tempos. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7, 8 e 9 vai falar sobre os dons, e principalmente esse que é mencionado no plural, que é o dom de curas. Irmão, esses dons são maravilhosos. Esses dons aqui, eles não são de exclusividade da liderança. Esses dons aqui são para a igreja. Para a igreja
que se coloca na presença de Deus. Sabe o que eu vejo aqui nessa manhã? Deus querendo nos usar através do Espírito Santo com este dom. Mas pastor, eu tenho mais alguma pergunta. Eu tinha outras aqui para responder, mas eu vou encerrar com essa. Pastor, por que é que eu recebi a oração e eu até criei na cura, mas eu não fui curado? Você precisa entender uma coisa: existem curas que elas são como progressiva. Ela não acontece na hora, mas acontece depois de alguns dias. Porque o problema, irmão, não é a oração. Eu creio que Deus ouve a minha oração. Eu creio que Deus ouve a sua oração. Mas quem é que cura? Não é Jesus? Então Ele faz ao seu tempo, ao seu momento. Acaso que Jesus cura na hora? Eu já orei para pessoas que foram curadas imediatamente. Acaso que pessoas demorou 1, 2, 3 semanas? Mas que Ele ouviu, porque eu liberei a palavra sobre a vida daquela pessoa. Deus ouviu. O seu nome tem poder. Se eu orasse no meu nome, agora em nome de Paulo, não era assim que tinha alguns discípulos orando? Porque eles diziam: Paulo tem poder. Então, irmão, não vai sair orando por ninguém aí dizendo: em nome de Paulo Pires, receba a cura, que ele não vai receber nada. Agora ora pelo nome de Jesus. Agora, se você não tem fé para orar, não ore. Tem que ter fé, confiança, que não é você, mas é quem você serve que vai restaurar a saúde do doente. Pastor, mas por que tem pessoas que não são curadas? E aí? Qual é a resposta? Por que tem pessoas que a gente ora e elas não são curadas? Eu já ouvi de um líder dizendo assim: pastor, eu devo estar muito ruim com Deus, porque eu já orei por algumas pessoas e Jesus não curou. Eu falei: é você que cura? Tu agora é curandeiro? Está andando aí com folha de arruda aí? Não é a gente que cura não, irmão. Nós somos apenas o canal pelo qual a bênção de Deus passa por nós. Eu tenho fé para Jesus curar. Lembra daquele demoniado que eu citei agora há pouco, de Lucas? Que o pai disse que estava sem fé. Por quê? Às vezes o desgaste emocional é tão grande que a pessoa já não acredita em mais nada. Mas Jesus era a cura, Ele não era a fé, Ele era a própria cura dele. A resposta que eu tenho para te dar é única. Se a vontade é de Deus, irmão, quem sou eu para dizer para Deus o que Ele tem que fazer? Eu vou orar, eu vou fazer a minha parte. Minha parte é orar, a dele é curar. Eu vou pregar a palavra. Se a pessoa vai se converter, não, o problema não é meu, o problema é dela que tem que crer. Não somos nós, irmãos, mas é por nós que vem. Então, trate de levantar a tua voz e orar pelas pessoas. Trate de levantar tuas mãos e orar pelas pessoas. Trate de levantar a tua voz e falar com Deus pelas pessoas, porque você tem que crer que Deus não mudou. Se não aconteceu, não é por tua causa. Se você está jejuando, está orando, está na igreja, está fazendo tudo certinho, o problema não é você não. Deus faz tudo ao seu tempo. Eu vou repetir:
lembrando aqui, irmãos, o pecado ele teve uma origem, e sobre essa origem todos os homens hoje vivem se deteriorando, porque o pecado ele acaba levando à morte física e espiritual, né, Moisés? Nós precisamos de Deus. Não faça, irmão, como alguns que estão se distanciando de Deus. Tem muito cristão se distanciando com a desculpa dessa pandemia. Não. Se chegue mais a Deus. Ele é Jeová Rapá. É o Senhor que cura hoje. E Jesus tem cura aqui nesta manhã. Se você entrou enfermo aqui, creia que Jesus ele está restaurando a sua saúde agora. Eu estou liberando essa palavra para você que me assiste também agora ao vivo, através das redes sociais, e para você que está aqui sentado aqui hoje. Eu estou liberando a palavra de cura sobre a sua vida. Eu estou liberando a palavra de cura para a sua saúde agora, em nome de Jesus Cristo. Que Jeová Rapá te cure, que Jeová Rapá restaure a sua saúde, esteja onde você estiver agora. Que Jesus sare-te agora, cure essa doença, restaure a sua saúde, em nome de Jesus. A palavra foi liberada. Creia que Jesus ele restaura a nossa saúde. Fiquemos de pé. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Eu gostaria de orar com você que está me assistindo, ou estará me assistindo posteriormente, porque essa mensagem ela vai ficar hospedada tanto no Facebook como também no meu canal no YouTube. Ali você encontra mensagens poderosas da parte de Deus, que estão hospedadas desde ensino a mensagens que Deus falou muito fortemente conosco através da sua palavra. Tenho certeza que Deus ele quer continuar falando com você. E compartilhe essa mensagem, compartilhe as mensagens que estão lá no YouTube, curta as nossas mensagens. Cada vez que você curte todas as mensagens que estão ali no YouTube, o YouTube ele entende que essa mensagem ela tem relevância, então ele leva essa mensagem para mais longe. Cada curtida que você dá das mensagens que estão lá hospedadas no YouTube, elas vão ser apresentadas para muitas outras pessoas, e o meu desejo é alcançar a todos os pecadores, a todos aqueles que estão doentes, a todos aqueles que nos próximos 15 dias não estarão nos cultos, a todos aqueles que estão sofrendo hoje, porque o meu Deus ele tem o poder de restaurar todas as nossas dores. Pai, aonde estiver um doente agora me assistindo, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para curar. Se há, meu Deus, uma doença que foi justamente, meu Senhor, colocada na vida dessa pessoa por conta dessas entidades demoníacas, nós repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, que esse demônio que está causando essa doença, esse demônio que está levando essa pessoa a ser escravo de dependências, de remédios que são drogas lícitas, eu te repreendo agora. Entidade demoníaca, sai deste corpo, sai desta vida, seja agora liberto pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo, agora, em nome de Jesus. Senhor, nós liberamos a palavra, nós liberamos a palavra de cura, nós liberamos a palavra de restauração da saúde dessa pessoa que agora está sendo ministrada por esta oração. Eu creio que o Senhor é o mesmo que cura. O Senhor curou no passado, eu creio que o Senhor cura hoje. Senhor, cura esse doente agora. Se está doente pelo Covid-19, se está doente de câncer, de AIDS, se está com chikungunya, se está com dengue, malária, ou doenças do pâncreas, doença do sangue, diabetes, em nome de Jesus, sai doença, retira-te agora em nome de Jesus. Receba saúde dos
nos seus ossos. Receba saúde no teu corpo físico. Receba saúde nas suas emoções. Você não é dependente de remédios para viver feliz e viver a vida que Deus te deu. Seja restaurado agora em nome de Jesus a sua autoestima. Cuide-se, se alimente-se, aproveite a vida porque ela passa muito rápido. Eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus. Seja a tua casa alcançada por essa bênção de cura, em nome de Jesus. Você pode concordar comigo dizendo amém? Amém. Deus te abençoe e até a próxima escola bíblica dominical.